Você já caminhou por um cemitério ao entardecer? Já sentiu aquela quietude que é quase pesada demais, quase como se o próprio ar estivesse prendendo a respiração? Os cemitérios são lugares de descanso, mas também são fronteiras. São o limiar entre o mundo dos vivos e o silêncio dos mortos. Mas, o que acontece quando esse silêncio se quebra? O que acontece quando a fronteira se torna porosa e algo, ou alguém, decide cruzar de volta? Existem histórias, sussurradas entre coveiros e padres, que você não encontrará nos livros de história. São relatos de momentos em que o inexplicável se manifestou sob a lua pálida, entre lápides frias. Hoje não trago lendas urbanas. Trago os testemunhos daqueles que estiveram lá, na hora mais escura, e viram o impossível. Prepare-se. Apague as luzes, se tiver coragem. Porque esta noite, vamos caminhar pelos corredores mais sombrios de 10 cemitérios onde o terror se tornou realidade. História 1. A idosa que apareceu sentada sobre sua própria tumba em Guanajuato. O panteão de Santa Paula em Guanajuato não é um lugar para os fracos de coração. Seus corredores são estreitos, suas tumbas antigas, e seus famosos habitantes mumificados são um lembrete constante da fragilidade da carne. Mas para o padre Damião, era um local de trabalho. Ele era o capelão designado para dar consolo, não só aos vivos que visitavam, mas às almas que, segundo ele acreditava, ainda vagavam pelos corredores de nichos. Era uma noite de novembro, logo após o Dia dos Mortos. O ar estava carregado com o cheiro de calêndulas murchas e cera queimada. O padre Damião fazia sua ronda final, com o rosário em uma mão e uma lanterna fraca na outra. A lua estava quase cheia, banhando as cruzes de pedra com uma luz prateada e doentia. Foi então que a viu. No final de um corredor lateral, sentada sobre uma lápide de mármore desgastada, havia uma mulher. Era uma idosa, ou pelo menos parecia ser à distância. Usava um chale escuro cobrindo a cabeça e a maior parte do rosto, e suas costas estavam curvadas, como se carregasse o peso de um século sobre os ombros. O coração do padre Damião disparou. O panteão devia estar fechado. Ninguém devia estar ali àquela hora. Com licença, senhora, disse ele, sua voz soando estranhamente alta no silêncio. O panteão está fechado. A senhora deve sair. A mulher não se moveu. Parecia estar rezando, ou talvez soluçando. Seu corpo balançava ritmicamente, quase imperceptível. O padre, sentindo uma mistura de irritação e uma crescente inquietude, aproximou-se. O feixe de sua lanterna tremia. Senhora, me ouviu? Não é seguro estar aqui à noite. À medida que se aproximava, detalhes estranhos começaram a surgir. O ar ao redor dela parecia mais frio, um frio cortante que penetrava sua batina. E notou a tumba sobre a qual ela estava sentada. Era antiga, do século XIX, com um nome quase ilegível, Elodia Castaneda. Senhora, por favor. Estava a apenas 3 metros dela. Levantou a lanterna para iluminar seu rosto. O chale era feito de uma renda antiga, escurecida pelo tempo. Pôde ver a pele pálida e enrugada de uma mão que se agarrava à borda da lápide. Vá embora, sussurrou o padre, mais para si mesmo do que para ela. Nesse instante, a mulher parou de balançar. Ficou perfeitamente imóvel. O padre Damião parou bruscamente, os pelos da nuca arrepiados. Um terror primário, gelado, subiu por sua espinha. A figura não respirava. Não havia vapor no ar frio da noite. Ele piscou. Apenas um segundo. Um simples piscar contra o frio. E quando abriu os olhos, ela tinha ido embora. Não houve som de passos, nem o roçar de tecido. Simplesmente desapareceu. O espaço onde ela estava sentada estava vazio. O padre Damião, tremendo, apontou a lanterna diretamente para a lápide.
O mármore estava coberto de poeira e folhas secas. Não havia nenhum sinal de que alguém tivesse sentado ali. Meu Deus, murmurou. Ficou ali por um longo minuto, seu coração batendo contra as costelas. Estava prestes a se convencer de que fora uma alucinação, uma sombra provocada pela lua e pelo cansaço. Talvez o reflexo de uma estátua. Mas então, baixou o feixe de luz. Sobre a terra, ao pé da tumba de Elodia Castaneda, jazia um pequeno buquê de calêndulas. Não estavam murchas como as outras que infestavam o cemitério. Estavam frescas. Vibrantes. Como se acabassem de ser cortadas. O padre Damião recuou lentamente, sem tirar os olhos da tumba. O cheiro das flores frescas encheu o ar, um aroma doce e nauseante. Deu meia volta e caminhou, depois trotou, e finalmente correu para a saída do panteão, sem olhar para trás. Na manhã seguinte, os coveiros perguntaram por que ele tinha deixado o portão principal escancarado. Ele nunca lhes contou o que viu. Mas investigou o nome nos arquivos da igreja. Elodia Castaneda. Morreu em 1892. A causa da morte, dizia-se que morreu de pena, esperando no panteão por seu noivo que nunca voltou da guerra. Os registros diziam que passava cada noite rezando sobre a tumba vazia que havia preparado, até que uma manhã a encontraram morta, congelada, sentada exatamente no mesmo lugar onde o padre Damião a tinha visto. O padre pediu transferência para outra paróquia naquela mesma semana. Nunca voltou a fazer uma ronda noturna em um cemitério. E até o dia de hoje, os vigias de Guanajuato garantem que, nas noites frias de novembro, ainda se pode ver uma idosa rezando sobre sua própria tumba, esperando um consolo que nunca chega. Essa história congelou seu sangue? Se sim, não vá embora sem deixar seu like e se inscrever no canal. Seu apoio nos permite continuar desenterrando os relatos mais sombrios. História 2. Os sinos que tocaram sozinhos em um cemitério de Ohio. O cemitério de Chestnut Grove, na zona rural de Ohio, é um lugar esquecido pelo tempo. É um pequeno campo santo fundado em 1850, cercado por milharais e uma grade de ferro enferrujada. Sua característica mais notável é uma pequena capela de pedra, em ruínas, com um campanário que não tem sino há mais de 50 anos. Ou era o que todos pensavam. David era o zelador de Chestnut Grove. Um trabalho solitário que ele gostava. Sua única companhia era uma pequena cabana de ferramentas e o silêncio dos mortos. No entanto, na década de 1970, instalou-se um estranho costume no cemitério: pequenos sinos de vento. Eram sinos de vento, sinos de bronze do tamanho de um punho, guizos de trenó. As famílias os penduravam nas lápides, nos galhos das árvores, nas cercas. O resultado era uma cacofonia constante cada vez que o vento soprava. David se incomodava, mas era parte da paisagem. Uma noite de outubro, uma tempestade elétrica pairava sobre o condado. O ar estava pesado, imóvel e carregado de eletricidade. Não soprava nem uma brisa de vento. O silêncio era tão profundo que se tornava antinatural. As centenas de sinos do cemitério pendiam mudos, como pequenas sentinelas de metal. David estava em sua cabana, catalogando ferramentas, quando o relógio marcou 2h59 da manhã. Às 3h em ponto, começaram a tocar. Não foi o tilintar aleatório do vento. Foi um som coordenado. Um repique. Clim, clang, ting. David congelou. O som vinha de todos os lados ao mesmo tempo. Não eram um ou dois sinos movidos por uma rajada perdida. Eram todos. Centenas deles, tocando em uníssono. Clang. Ting. Clang. Ting. Era um ritmo deliberado. Lento. Fúnebre. David apagou sua lanterna e olhou pela janela suja.
O cemitério estava banhado pela luz esverdeada da tempestade que se aproximava. E em cada tumba, em cada árvore, os sinos balançavam violentamente. Mas as folhas das árvores estavam perfeitamente imóveis. O ar continuava morto. Um suor frio percorreu as costas de David. Aquilo não era o vento. Saiu da cabana, com o coração na garganta. O som era ensurdecedor agora. Uma parede de ruído metálico que parecia vibrar em seus ossos. Caminhou até o centro do cemitério, olhando ao redor com desespero. Os sinos balançavam em direções opostas. Um sino de latão na tumba de uma criança movia-se de norte a sul, enquanto um sino de vento de bambu ao lado agitava-se de leste a oeste. Não havia lógica. Não havia física que explicasse. Clang! Ting! Clang! Ting! O ritmo era hipnótico e aterrorizante. Parecia a batida de um coração de metal gigante. David gritou, basta! Quem está aí? No instante em que sua voz rompeu o ar, o som parou. De golpe. O silêncio que caiu foi mais ensurdecedor que o ruído. Centenas de sinos pararam no ar ao mesmo tempo, como se uma mão invisível o estivesse segurado. David ficou paralisado, respirando com dificuldade. O único som era o de seu próprio sangue pulsando em seus ouvidos. Levantou a vista para a velha capela em ruínas. E então, ele ouviu um som diferente. Não era o tilintar agudo dos pequenos sinos. Era um som profundo, ressonante, de bronze pesado. Bom! O som saiu da torre da capela. O campanário vazio. Bom! David caiu de joelhos. O campanário não tinha sino desde que a igreja foi atingida por um raio em 1923. Ele mesmo tinha estado lá em cima para consertar umas telhas soltas. Não havia nada. Bom! A terceira badalada pareceu sacudir o chão. Um trovão finalmente rompeu o céu, e a chuva começou a cair. Mas o som do sino fantasma foi a última coisa que David ouviu antes de perder a consciência. Acordou ao amanhecer, encharcado e tremendo, ao pé da capela. O cemitério estava em silêncio, salvo pelo suave gotejar da chuva. Todos os sinos pendiam quietos e mudos. David recolheu suas ferramentas e foi embora naquele mesmo dia. Nunca retornou a Chestnut Grove. Mas a história não termina aí. Os moradores que vivem perto do cemitério juram que, nas noites de tempestade, quando o ar está quieto antes do aguaceiro, ainda se pode ouvir. Primeiro, o tilintar de centenas de sinos invisíveis sendo tocados em uníssono. E depois, ressoando da torre vazia, as 3 badaladas solenes, marcando a hora dos mortos. Consegue imaginar esse som na escuridão? Se gostou desta história, certifique-se de se inscrever e dar like no vídeo. Cada clique nos ajuda a despertar mais lendas. História 3. O defunto que abriu os olhos durante uma bênção em Madrid. O cemitério de La Almudena em Madrid é uma cidade dos mortos. É um dos maiores cemitérios da Europa, um labirinto de mausoléus opulentos e tumbas humildes. O padre Inácio conhecia bem seus corredores, havia oficiado mais funerais do que podia contar. Era um homem de fé firme, mas pragmático. Havia visto a dor, o luto e a morte em todas as suas formas. Acreditava em Deus, mas não acreditava em fantasmas. Isso mudou numa terça-feira de fevereiro. Tratava-se de um funeral de corpo presente. Algo cada vez menos comum. O defunto era um homem chamado Dom Carlos, um idoso banqueiro que havia morrido sozinho em sua mansão. Não havia família próxima, apenas alguns sócios comerciais e o pessoal da igreja. O caixão estava aberto, como ditava a tradição da família, embora a família não estivesse lá. Dom Carlos jazia sobre o cetim branco, com seu melhor terno, as mãos cruzadas sobre o peito com um terço.
Seu rosto estava pálido, ceroso, mas bem maquiado pelo serviço funerário. Seus olhos estavam, é claro, fechados. O padre Inácio começou o rito. A pequena capela do cemitério estava fria, e suas palavras ressoavam com um eco vazio. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Chegou o momento da bênção final antes de fechar o caixão. Pegou o aspersório, mergulhou-o na água benta e aproximou-se do féretro. Que o Senhor te conceda o descanso eterno, começou a rezar, borrifando a água benta. Enquanto a água tocava a testa do cadáver, aconteceu. Não foi um movimento brusco. Foi lento, mecânico e absolutamente impossível. As pálpebras de Dom Carlos se abriram. O padre Inácio ficou sem ar. A água benta pingou de sua mão trêmula. Os olhos do cadáver estavam lá. Não estavam vidrados nem mortos. Eram claros, azuis, e terrivelmente vivos. E estavam olhando, diretamente para ele. Um sacristão na parte de trás deixou cair um livro de hinos. A batida surda quebrou o transe. O padre Inácio, treinado para manter a calma, tentou racionalizar. Rigor mortis. Um espasmo pós-morte. Ar preso. Mas então, os olhos se moveram. Lentamente, as pupilas se deslocaram de seu rosto, desceram até o crucifixo que pendia em seu pescoço, e depois voltaram a subir, encontrando seu olhar. O padre Inácio sentiu o sangue gelar. Aquilo não era um espasmo. Aquilo era consciência. Aquilo era ódio. Os olhos de Dom Carlos o olhavam com uma intensidade e uma malícia que nunca tinha visto em um ser vivo. O padre deu um passo atrás, tropeçando no atril. Padre, o senhor está bem? Perguntou um dos sócios, que estava pálido. Fechem o caixão, sussurrou o padre Inácio. Mas a bênção. Fechem o caixão agora. O diretor da funerária, vendo o pânico nos olhos do padre, apressou-se a fazê-lo. Quando a pesada tampa de madeira começou a baixar, o padre Inácio viu uma última coisa. Logo antes que a escuridão cobrisse o rosto do defunto, os lábios de Dom Carlos se curvaram. Não foi um sorriso. Foi uma careta grotesca, triunfante. O resto do serviço foi um pesadelo. O padre Inácio mal conseguia articular as orações. Sentia aqueles olhos azuis sobre ele, mesmo através da madeira e da terra. Naquela noite, o padre não conseguiu dormir. Sentou-se em seu escritório, rodeado de textos sagrados, mas não encontrou consolo. Perto da meia-noite, seu telefone tocou. Era o sacristão. Padre, disse o jovem, com a voz quebrada pelo pânico. Voltei ao cemitério. Esqueci os castiçais. Padre, o senhor tem que vir. A tumba. Inácio correu para o cemitério. Encontrou o sacristão vomitando junto ao portão. O que houve, filho? O sacristão só conseguiu apontar para a seção onde tinham enterrado Dom Carlos horas antes. O padre Inácio caminhou entre as tumbas, com a lanterna tremendo. Quando chegou, quase desmaiou. A terra sobre o caixão de Dom Carlos havia sido removida. Não escavada de fora, como fariam vândalos. Tinha sido empurrada de dentro. Montes de terra fresca formavam uma cratera, como se algo tivesse saído com uma força imensa. E ali, no centro do desastre, sobre a lápide recém-colocada, jazia um objeto. O padre Inácio se aproximou, o terror dando lugar a uma náusea gelada. Era o terço. O mesmo terço que haviam colocado nas mãos cruzadas de Dom Carlos. O padre fugiu de Madrid naquela mesma noite. Renunciou aos seus votos uma semana depois. Passou o resto de seus dias em um mosteiro remoto na Grécia, rezando pela alma de Dom Carlos, mas acima de tudo, rezando para que Dom Carlos nunca decidisse procurá-lo. Se essa história te deixou sem fôlego,
Imagine o que sentiu o Padre Inácio. Apoie-nos com seu like e se inscreva para não perder as histórias que ainda jazem enterradas. História 4. O véu branco que cruzou em frente ao padre em Baja Califórnia. O cemitério de Ozacatal, em La Paz, Baja Califórnia, é um lugar de sol implacável e cruzes desbotadas. É um lugar seco, poeirento, onde o calor consome tudo. O padre Esteban havia sido designado para lá, para uma pequena paróquia cuja única vista era o Campo Santo. Tinham alertado sobre a noiva. Os moradores diziam que o fantasma de uma jovem, abandonada no altar, vagava pelo cemitério procurando seu noivo infiel. Diziam que seu choro podia ser ouvido nas noites de vento. O padre Esteban, um homem prático do norte, ignorou essas histórias como superstições locais, fruto do calor e do isolamento. Sua rotina era simples: missa pela manhã, visitas aos doentes à tarde e uma caminhada pelo cemitério ao entardecer para rezar o rosário. O sol poente pintava o céu de cores violentas, e o deserto começava a esfriar. Foi durante uma dessas caminhadas que a viu. Ou, melhor dizendo, viu algo. Estava perto da seção mais antiga do cemitério, onde as lápides de madeira tinham se reduzido a lascas. O ar estava completamente quieto. Não havia nenhuma brisa. De repente, um brilho branco chamou sua atenção. De trás de um mausoléu de granito, algo branco e vaporoso flutuava no ar. Não era uma pessoa. Não era um animal. Era um pedaço de tecido. Parecia um véu de noiva, longo e de renda, suspenso no ar na altura da cabeça de uma pessoa. O padre Esteban parou. Deve ser uma sacola plástica, pensou. Presa em um cacto. Mas não havia cactos. E não havia vento. O véu começou a se mover. Flutuou lentamente, deslizando entre duas tumbas com uma graça antinatural. Movia-se com a fluidez da água, mas estava no ar seco do deserto. Olá, disse o padre, sua voz soando fraca. O véu parou, como se o tivesse ouvido. Girou no ar, como uma bailarina, e depois se moveu diretamente para ele. O padre Esteban recuou, com o coração batendo com força. Podia ver o intrincado padrão da renda à medida que se aproximava. Ondulava suavemente, como se uma noiva invisível corresse pelo corredor de uma igreja. Não havia som, apenas o movimento impossível do tecido. O padre levantou sua cruz peitoral. Em nome de Cristo, o que é você? O véu parou a uns 5 metros dele. Flutuou ali por um momento, vibrando. O ar tornou-se gelado, um contraste discordante com o calor residual do dia. O padre Esteban sentiu uma tristeza avassaladora, uma dor tão profunda que o fez chorar. Era um desespero que não era seu. E então, o véu pareceu encontrar o que buscava. Girou bruscamente e se afastou dele, movendo-se com velocidade. Flutuou sobre as lápides, atravessando um caminho de cascalho sem levantar uma única pedra. O padre Esteban, movido por uma curiosidade que superava seu medo, seguiu-o. O véu dirigiu-se diretamente para a parte mais descuidada do cemitério. Parou sobre uma tumba em particular. Uma tumba que não era mais que um monte de terra e uma cruz de ferro quebrada, partida ao meio. O véu flutuou sobre a cruz quebrada. Pairou ali, como se prestasse seus respeitos. E então, simplesmente, desvaneceu. Não caiu no chão. Não saiu voando. Num piscar de olhos, o tecido branco se dissolveu no ar do entardecer, como açúcar na água. O padre Esteban ficou olhando para o lugar vazio, tremendo. O sentimento de tristeza desapareceu tão rápido quanto tinha chegado, deixando-o vazio e aterrorizado. Aproximou-se da tumba. Não havia nome. Apenas a cruz de ferro quebrada. Naquela noite, pesquisou nos arquivos paroquiais. Décadas atrás, em 1953,
uma jovem chamada Ana Maria devia se casar. No dia de seu casamento, seu noivo fugiu com outra mulher. Ana Maria, com o coração partido e seu vestido de noiva, correu para o cemitério, para o local onde havia enterrado sua mãe, e tirou a própria vida. A igreja, naquela época, negou-se a enterrá-la em solo sagrado devido ao suicídio. Sua família a enterrou em segredo na noite, em uma tumba sem nome, marcando-a apenas com uma cruz de ferro. A tumba sobre a qual o véu havia desaparecido. O padre Esteban celebrou uma missa pela alma de Ana Maria na manhã seguinte. Nunca voltou a ver o véu, mas os moradores dizem que já não se ouve o choro no vento. Talvez, depois de décadas, a noiva de Eusacatal finalmente encontrou a paz ao ser reconhecida por um homem de Deus. Uma história de tragédia e mistério. Se te comoveu ou te assustou, deixe seu like e se inscreva. Ainda restam muitas tumbas por visitar esta noite. História 5. O terço que se apertou sozinho ao redor da mão dela no Arizona. O deserto do Arizona tem uma qualidade espiritual. É vasto, silencioso e mortal. O cemitério da missão de Tumacacori é um testemunho disso. É um lugar pequeno, histórico, onde missionários jesuítas e nativos americanos Oodom foram enterrados juntos. Sarah tinha vindo aqui para enterrar sua avó. Sua avó, de ascendência Oodom mais devotamente católica, havia pedido para ser enterrada neste solo antigo. O funeral foi pequeno. Apenas Sarah, o padre local, o padre Ben, e 2 coveiros. Depois que o caixão desceu, o padre Ben entregou a Sarah o terço de sua avó. Era um terço pesado, feito de contas de madeira de algaroba e uma cruz de prata desgastada. Ela queria que ficasse com você, disse o padre. Sarah pegou o terço. As contas estavam frias ao toque, apesar do calor de 40 graus. Segurou-o em sua mão direita, com as contas enroladas ao redor da palma e dos dedos. O padre Ben começou a oração final: terra, terra, cinzas às cinzas, pó ao pó. Enquanto falava, Sarah sentiu um puxão. Foi leve no início. Como se o terço tivesse enganchado em algo. Olhou para baixo. Sua mão estava livre. Não estava preso em sua roupa. Na segura e certa esperança da ressurreição, continuou o padre. Houve outro puxão, mais forte desta vez. Sarah sentiu que as contas de madeira começavam a apertar. Não era gravidade. Não era um movimento de sua mão. Parecia que alguém, ou algo, estava puxando a ponta do terço, a ponta com a cruz, que pendia em direção à cova aberta. Sarah, você está bem? Perguntou o padre Ben, notando sua expressão. Eu, não sei, gaguejou ela. E então, a pressão tornou-se insuportável. As contas de madeira de algaroba se tensionaram com uma força violenta. Uma por uma, começaram a apertar ao redor de seus dedos. Clique. 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 O som da madeira apertando o osso. Sarah gritou. Tentou abrir a mão, mas não conseguiu. O terço estava apertando sozinho. Podia sentir a circulação sendo cortada em seus dedos. A dor era aguda, como se sua mão estivesse numa morsa. Me ajudem, gritou. O padre Ben e um dos coveiros correram até ela. Viram sua mão, branca e sem sangue, com um terço de madeira incrustado tão profundamente em sua carne que quase desaparecia. Está preso, gritou o coveiro. Não está preso, chorou Sarah. Está puxando. Está me puxando. E era verdade. Uma força invisível puxava sua mão em direção à cova aberta. Estava arrastando-a, centímetro a centímetro, para a borda do buraco. O padre Ben, um homem corpulento, agarrou Sarah pela cintura, tentando ancorá-la. O outro coveiro tentava freneticamente desenrolar as contas dos dedos de Sarah, mas estavam apertadas demais. Não solta, gritou o homem,
com pânico nos olhos. As contas de madeira começaram a estalar, a madeira antiga protestando sob a tensão impossível. Sara podia sentir os ossos dos dedos prestes a quebrar. Em nome de Deus, solte-a, rugiu o padre Ben, não para Sara, mas para a cova. Borrifou a água benta de sua estola sobre a mão de Sara e o terço. No momento em que a água benta tocou a cruz de prata, houve um som como de uma corda de violão arrebentando. Snap! O terço partiu-se em dois. As contas de madeira explodiram em todas as direções, atingindo o padre e o coveiro no rosto. A tensão desapareceu tão repentinamente que Sara e o padre Ben caíram para trás, longe da cova. Sara ficou ofegante na poeira, olhando para sua mão. Estava coberta de marcas profundas e vermelhas onde as contas a haviam estrangulado. A cruz de prata tinha desaparecido, quebrada, provavelmente caída na cova. Houve um silêncio total no cemitério do deserto. Os três se olharam, com os olhos arregalados, cobertos de poeira e contas de madeira. O que foi isso? Sussurrou o coveiro. O padre Ben, pálido como um fantasma, olhou para a cova aberta. Não sei. Mas acho que a avó não queria ir embora sozinha. Sara nunca voltou a usar um terço. Guardou as contas quebradas numa caixa, mas jurou que às vezes, no aniversário da morte de sua avó, podia ouvir o som da madeira de algaroba fazendo clique de dentro da caixa, como se algo estivesse tentando se remontar. Sente a pressão na sua mão? Não deixe que o medo te impeça de clicar no botão de inscrever e no like. Precisamos de você para a próxima escavação. História 6. As pegadas que cercaram o padre em um panteão de Jalisco. O panteão de Belém, em Guadalajara, Jalisco, é famoso por suas lendas. A árvore do vampiro, a tumba do menino que concede milagres. O padre Antônio, no entanto, não estava lá pelas lendas. Estava lá para realizar um exorcismo. Não de uma pessoa, mas de um lugar. A família Vargas havia comprado o mausoléu familiar, mas afirmavam que estava contaminado. Ouviam-se ruídos, as velas não permaneciam acesas e sentia-se um frio de morte mesmo no calor de Jalisco. O bispo, cético mas pressionado pela influente família, enviou o padre Antônio. Era uma tarde chuvosa. O céu estava cinza e a lama vermelha de Jalisco cobria tudo. O panteão estava vazio, exceto pelo padre. Chegou ao mausoléu dos Vargas. Era uma estrutura de mármore preto, imponente e sombria. O ar ao seu redor era notavelmente mais frio. O padre Antônio abriu sua maleta, tirou sua estola roxa, seu crucifixo e seu livro de rituais. O chão em frente ao mausoléu era um desastre de barro e poças pela chuva recente. Vá de retro, Satana, começou, sua voz firme, aspergindo água benta na porta de bronze. A chuva tinha cessado, deixando um silêncio pesado, quebrado apenas pelo gotejar da água das árvores. O padre caminhou ao redor do mausoléu, rezando as ladainhas, marcando o perímetro. O barro grudava em seus sapatos. Estava concentrado, com os olhos fechados em oração, sentindo o peso da opressão espiritual. Chegou ao último canto e abriu os olhos, pronto para a bênção final. E seu coração parou. Tudo ao seu redor, no barro virgem, havia pegadas. Não eram as dele. As dele eram claras, marcadas pelas solas de borracha de seus sapatos. Estas outras, eram pegadas de pés descalços. Eram pequenas, como as de uma criança, mas a forma estava errada. Os dedos eram longos demais, o calcanhar profundo demais. E estavam perfeitamente formadas. Estavam por toda parte. Mas não estavam aleatórias. Formavam um círculo perfeito, de uns 10 metros de diâmetro, com o padre Antônio e o mausoléu exatamente no centro. Ele não tinha ouvido nada. Não tinha visto ninguém. O panteão estava fechado ao público.
Sua respiração travou na garganta. Olhou mais de perto. As pegadas não pareciam impressas no barro. Pareciam levantadas do barro. Como se a pessoa que caminhava não pesasse nada, ou como se caminhasse ao contrário. E todas apontavam para ele. "Quem está aí?" gritou, sua voz tremendo. Apenas o eco. Lentamente, recuou, sem querer pisar nas pegadas. Olhou para a entrada do panteão, a uns 50 metros de distância. O caminho estava livre. Sentiu uma presença. Um olhar frio em suas costas. Virou-se bruscamente, olhando a porta de bronze do mausoléu. Não havia nada. Mas o barro, ó, Deus, o barro. Bem na frente de seus sapatos, duas novas pegadas apareceram. Não houve som. Simplesmente se formaram. O barro afundou, os dedos longos e finos se marcaram na terra úmida. Como se uma pessoa invisível de 2 metros de altura estivesse parada bem na sua frente, olhando. O padre Antônio gritou. Deixou cair seu livro, sua água benta, tudo. Correu. Correu sem olhar para trás, escorregando na lama, pulando sobre as tumbas. Podia sentir o olhar em suas costas. Não se atreveu a olhar se as pegadas o estavam seguindo. Quando chegou ao portão de ferro forjado, bateu-o com força, o metal rangendo. Encostou-se nele, ofegante, seu coração ameaçando sair do peito. Ficou ali até o anoitecer, assustado demais para se mover. Quando os guardas noturnos o encontraram, estava em estado de choque, murmurando sobre pés no barro. Voltaram ao mausoléu dos Vargas. A chuva tinha voltado, mais forte agora. Não havia pegadas. Nem as do padre, nem as dos pés descalços. O barro estava liso, lavado pela chuva. O livro de rituais e o crucifixo do padre Antônio jaziam junto à porta do mausoléu, intactos. Mas a água benta tinha derramado. E a água, misturada com a lama vermelha, havia formado uma poça que parecia inquietantemente sangue. O padre Antônio foi colocado em licença sabática. A família Vargas vendeu o mausoléu com prejuízo. Ninguém tentou realizar outro exorcismo no panteão de Belém. Os coveiros dizem que não é necessário. Sabem que o que quer que viva lá, agora sabe que estão observando. E às vezes, depois de uma chuva, ainda encontram essas estranhas pegadas. Sente um calafrio percorrendo suas costas. É o medo. Dê um like se tiver coragem e se inscreva. O próximo círculo pode se formar ao seu redor. História 7. O retrato que mudou de expressão numa tumba do Kansas. O cemitério de Stull, no Kansas, é conhecido como uma das 7 portas do inferno. É um lugar envolto em uma mitologia obscura, um lugar que a maioria das pessoas evita depois do anoitecer. O pastor Thomas, um metodista enviado à pequena comunidade próxima, pensava que tudo era bobagem. Acreditava que essas lendas eram uma afronta à memória dos falecidos. Decidiu que a melhor maneira de desmistificar o lugar era visitá-lo ele mesmo. Não à noite, para não fomentar o sensacionalismo, mas numa tarde cinzenta de outono. Passeava entre as lápides antigas, muitas delas quebradas e desgastadas pelo tempo. Notou uma tumba em particular, da década de 1950. Pertencia a uma jovem chamada Elisa. O que a tornava única era um pequeno retrato de porcelana oval, incrustado na pedra. Era uma foto em preto e branco de uma mulher jovem, de uns 20 anos. Tinha o cabelo curto e um olhar sério. Sua expressão era completamente neutra. Nem feliz nem triste. Apenas vazia. O pastor Thomas sentiu uma pontada de compaixão. Paz para você, Elisa, murmurou. Decidiu rezar por ela. Parou em frente à tumba, inclinou a cabeça e começou o Pai Nosso. Pai Nosso,
que estais nos céus. Enquanto rezava, uma sensação de desconforto apoderou-se dele. Sentia que o observavam. Abriu os olhos. Olhou para o retrato. A mulher continuava lá. A mesma foto. Mas algo estava diferente. A expressão já não parecia neutra. Os lábios, antes numa linha reta, pareciam curvar-se ligeiramente para baixo nos cantos. Como se estivesse desgostosa. Que bobagem, pensou o pastor. É a luz. As nuvens estão se movendo. Fechou os olhos com mais força. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. O sentimento de ser observado intensificou-se. Tornou-se uma pressão física, como se mãos frias lhe apertassem as têmporas. O ar cheirava ozônio, como antes de uma tempestade. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Abriu os olhos de novo, com o coração acelerado. Olhou a foto. E sufocou um grito. A expressão tinha mudado completamente. Já não era neutra. Já não estava desgostosa. A mulher na fotografia de porcelana estava sorrindo para ele. Mas não era um sorriso amável. Era um sorriso grotesco, de orelha a orelha. Uma careta que era anatomicamente impossível para o rosto na foto. Os lábios de porcelana pareciam ter se esticado, revelando uma fileira de dentes que não estavam ali antes. Dentes que pareciam afiados. Seus olhos, antes vazios, agora brilhavam com uma alegria maníaca e malévola. O pastor Thomas recuou, tropeçando numa tumba próxima. Caiu de costas no chão. Do chão, continuou olhando a foto, aterrorizado. O sorriso continuava lá, fixo, zombeteiro. Isso não é real. Isso não é real, ofegava. Pôs-se de pé num salto, sem desviar o olhar. Queria fugir, mas seus pés estavam colados ao chão. Levantou uma mão trêmula e tocou a superfície fria da porcelana. No momento em que seu dedo roçou o rosto sorridente, a imagem mudou de novo. Numa fração de segundo, o sorriso grotesco desapareceu e foi substituído por uma expressão de fúria absoluta. A boca abriu-se num grito silencioso, os olhos se estreitaram com ódio puro. O pastor Thomas sentiu uma dor aguda na mão, como se o tivessem mordido. Puxou a mão de um golpe. Olhou a foto. A expressão tinha voltado ao normal. Neutra. Vazia. Como se nada tivesse acontecido. Olhou sua mão. Não havia nenhuma marca de mordida. Mas na ponta de seu dedo indicador, onde havia tocado a foto, havia uma mancha preta, como de fuligem ou queimadura. O pastor Thomas não correu. Caminhou. Caminhou muito rápido, sem olhar para trás, rezando em voz alta cada oração que conseguia lembrar. Esfregou seu dedo com água e sabão durante 10 minutos, mas a mancha demorou 3 dias para desaparecer. Abandonou seus planos de desmistificar o cemitério de Stuhl. De fato, aconselhou sua congregação a nunca ir lá. Disse-lhes que algumas lendas não existem para assustar as pessoas, mas para alertá-las. E que alguns sorrisos é melhor deixar em paz. Você já viu uma foto que te incomoda? Imagine que ela te devolve o olhar. Se você se inscrever e der like, nos ajudará a focar a câmera no próximo horror. História 8. O grito que saiu de uma tumba vazia em Astúrias, nas Montanhas Verdes das Astúrias, Espanha. Há um pequeno cemitério paroquial junto a uma igreja do século XII. É um lugar de beleza melancólica, muitas vezes envolto em neblina. O padre Javier era o novo pároco. Uma de suas primeiras tarefas foi supervisionar a exumação e a transferência de restos mortais. Uma família rica de Madrid queria transferir os restos de seu bisavô para a cripta da família na capital. O bisavô, Dom Alejandro, havia sido enterrado em 1940.
O dia da exumação foi úmido e cinzento. O padre Javier, 2 coveiros, os irmãos Mateu e Lucas, e um representante da família estavam presentes. Os irmãos começaram a cavar. A terra estava úmida e pesada. Depois de 1 hora de trabalho, suas pás atingiram algo. Aqui está, disse Mateu, limpando o suor da testa. Descobriram a parte superior de um caixão de chumbo, usado naquela época para os ricos. Estava desgastado, mas intacto. Enquanto limpavam para colocar as cordas e tirá-lo, o padre Javier abençoava o local. Requiem aeternam dona ei, domine. Foi então que Mateu, o mais velho dos coveiros, parou. Ouviu isso, disse ao seu irmão. Todos ficaram quietos. Ouvia-se um som. Um som fraco, surdo, que vinha da terra. Um som de arranhões. Escrete. 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 Vinha de dentro da tumba. De dentro do caixão de chumbo. Não pode ser, sussurrou o representante da família, recuando. Um roedor, disse Lucas, embora sua voz tremesse. Um animal que ficou preso. Um roedor não arranha chumbo, disse Mateu, pálido. O padre Javier aproximou-se. O som era inconfundível. Alguém, ou algo, estava arranhando o interior da tampa do caixão. Escrete. 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 Tirem-no, ordenou o padre Javier, sua voz tremendo de uma urgência que não era santa. Tirem-no agora! Os irmãos, assustados, trabalharam com frenesi. Amarraram as cordas e começaram a içar o pesado caixão para fora do buraco. O som dos arranhões ficou mais forte, mais frenético, à medida que o caixão subia. Rápido, gritou Mateu. Com um último puxão, o caixão saiu do buraco e aterrissou na grama úmida com um ruído surdo. No instante em que tocou a superfície, os arranhões pararam. Houve um silêncio total. Os 4 homens olhavam o caixão, respirando com dificuldade. Padre, disse Lucas. O que fazemos? Abrano, disse o padre Javier. Devemos saber. Mateu pegou um pé de cabra. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia encaixá-lo na junta. O caixão tinha sido selado com solda. Enquanto lutava com a tampa, o representante da família notou algo. Padre, a tumba. Olhe a tumba. O padre Javier olhou para dentro do buraco vazio. O fundo estava escuro e úmido. O que? Não há nada. Está vazia. Claro que está vazia, acabamos de tirar o caixão, disse o padre, impaciente. Não, padre. A tumba onde estava o caixão. O buraco. Olhe. O padre Javier debruçou-se na borda. E então entendeu. Deus nos ampare, sussurrou. O buraco no chão, a forma perfeita do caixão, estava lá. Mas o caixão de chumbo estava ao lado. O caixão que acabavam de tirar, aquele que estavam arranhando, não era o de Dom Alejandro. Era outro. Um que não estava nos registros. Um que havia aparecido junto ao que buscavam. Mateu, não, gritou o padre. Mas era tarde demais. Com um guincho de metal torturado, Mateu abriu a tampa do caixão de chumbo. Os 4 se debruçaram. Estava vazio. Completamente vazio. Nem ossos, nem poeira, nem tecido. Apenas o interior de chumbo escuro e manchado. E no verso da tampa, marcas de arranhões frescas, brilhantes contra o metal opaco. Os 4 ficaram olhando o interior vazio, confusos e aterrorizados. E do fundo da tumba vazia aos seus pés, do buraco na terra, surgiu um grito. Não foi um grito humano. Foi um rugido profundo, gutural, cheio de séculos de raiva e desespero.
Reverberou das profundezas da terra, um som que sacudiu o chão sob seus pés e pareceu fazer vibrar o ar em seus pulmões. Era o grito de algo que tinha sido enterrado vivo. E agora estava desperto. Os homens caíram para trás. Os irmãos correram. O representante da família desmaiou. O padre Javier ficou paralisado, olhando o buraco negro de onde tinha saído o som. O grito desapareceu, mas o silêncio que deixou era pior. Nunca encontraram o caixão de Dom Alejandro. O outro caixão, o de chumbo vazio, foi jogado de novo no buraco e coberto com cimento por ordem do bispo. O padre Javier solicitou ser transferido para uma paróquia na cidade, longe do silêncio das montanhas asturianas. Porque sabia que o que quer que gritou daquela tumba, não estava gritando de dor. Estava gritando de triunfo. Consegue ouvi-lo? O silêncio depois do grito. Se esta história te deixou tremendo, inscreva-se e dê um like. Ainda há mais segredos para desenterrar. História 9. A vela que não queria apagar em um cemitério de Nuevo León. O vento no deserto de Nuevo León é implacável. É um vento quente, seco, que levanta poeira e apaga tudo que não esteja bem protegido. O cemitério do Carmen, nos arredores de um povoado esquecido, conhecia bem esse vento. O padre Gabriel estava lá para uma vigília. A tradição local ditava que no aniversário de uma morte trágica, devia-se velar a tumba do entardecer até o amanhecer. Esta tumba pertencia a uma jovem, Inés, que havia morrido em circunstâncias misteriosas fazia 1 ano. O padre Gabriel não estava sozinho. A mãe de Inés, Dona Rosa, estava com ele. O sol se pôs, pintando o céu de um laranja poeirento. Dona Rosa colocou uma única vela, um círio grosso, ao pé da cruz de Inés. O padre Gabriel a acendeu. Que esta luz guie tua alma, Inés, murmurou. Apenas terminou de falar, o vento chegou. Começou como um sussurro e rapidamente se tornou um uivo. Açoitou o cemitério, dobrando os arbustos secos e levantando pequenas nuvens de areia. O padre Gabriel preparou-se para que a vela se apagasse. Mas não o fez. A chama, que deveria ter sido extinta instantaneamente, manteve-se firme. Nem sequer piscou. Ardia alta e reta, de uma cor laranja brilhante, como se estivesse dentro de uma redoma de vidro. É um milagre, sussurrou Dona Rosa, com lágrimas nos olhos. O padre Gabriel, mais cético, aproximou-se. O vento açoitava sua batina, mas ao redor da vela, o ar estava quieto. Um círculo de calmaria de uns 30 centímetros de diâmetro. Passaram-se as horas. O vento não diminuiu. Ficou mais forte, mais frio. Trouxe consigo o cheiro de poeira antiga. O padre Gabriel e Dona Rosa refugiaram-se atrás de um muro baixo, mas continuavam observando a vela. A chama continuava ardendo, impávida. Perto da meia-noite, o vento tornou-se violento. Parecia focar-se na tumba. Soprava do norte, depois do leste, depois de todas as direções de uma vez, criando um redemoinho de poeira ao redor da tumba de Inés. O padre Gabriel pôs-se de pé. Isso não é natural, gritou acima do vento. Aproximou-se da tumba. O vento era tão forte que quase o derruba. Mas a chama continuava lá. Em nome de Deus, apague-se, gritou o padre, não para a vela, mas para o vento. Estendeu a mão para proteger a chama, um gesto instintivo. Mas quando sua mão passou sobre a vela, não sentiu calor, sentiu um frio glacial. Retirou a mão de golpe. Padre, olhe, disse Dona Rosa, apontando. A cera. A vela tinha estado ardendo por 6 horas. Não havia se consumido nem 1 milímetro. A cera estava intacta. O padre Gabriel sentiu um terror profundo. Aquilo não era um milagre. Era outra coisa.
Decidiu que esta vigília devia terminar. Dona Rosa, devemos ir. Mas a vela? A vela não é de Deus. O padre tirou a estola. Encharcou-a com a pouca água que lhe restava em seu cantil e, com um movimento rápido, jogou-a sobre a chama para abafá-la. A estola atingiu a vela. E pegou fogo. Num instante, a estola roxa, encharcada em água, foi consumida por um fogo furioso. A chama da vela, antes laranja e tranquila, disparou para o céu, transformando-se numa coluna de fogo verde e preto de 1 metro de altura. O vento parou. De golpe. Um silêncio total caiu sobre o cemitério. A chama verde e preta ardeu em silêncio por um momento, retorcendo-se como uma serpente. Depois, com um som sibilante, contraiu-se. Voltou a ser uma chama laranja normal. E então, suavemente, como se alguém soprasse num aniversário, apagou-se. O padre Gabriel e Dona Rosa ficaram na escuridão total. O cheiro de enxofre e tecido queimado era espesso no ar. Recolheram suas coisas em silêncio e foram embora. Na manhã seguinte, o padre Gabriel voltou. A estola tinha desaparecido. Não havia cinzas, nem marcas de queimaduras. Apenas a vela. Estava intacta. Fria ao toque. Como se nunca tivesse sido acesa. Mas na base da cruz de Inés, gravadas na pedra como se tivessem sido escritas com um dedo em cera mole, havia 2 palavras. Não volte. Há luzes que não guiam. Há chamas que não aquecem. Se esta história acendeu sua curiosidade, dê like e se inscreva. Não deixe que o medo apague sua tela. História 10. O sussurro que pediu para não voltar ao panteão na Califórnia. O cemitério de Holy Cross em Culver City, Califórnia, é um lugar de celebridades e gramado perfeitamente cuidado. É um lugar de paz e glamour, mesmo na morte. O padre Michael frequentemente caminhava pelos terrenos depois de sua última missa, rezando pelas almas de sua congregação, tanto as vivas quanto as mortas. Era uma tarde de verão, o céu de Los Angeles era de uma cor laranja esfumaçada. O padre Michael estava em uma sessão mais antiga, rezando por um paroquiano que acabará de falecer e que não tinha família. Estava de pé junto à terra fresca, terminando suas orações. E que sua alma, e as almas de todos os fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. Benzeu-se, pronto para ir embora. O cemitério estava em silêncio. O zumbido do tráfego da rodovia 405 era um ruído branco e distante. Foi então que ele ouviu. Não volte. A voz era um sussurro. Uma voz quebrada, seca, como o roçar de folhas mortas. O padre Michael congelou. Olhou ao seu redor. Estava sozinho. Não havia ninguém nesse setor. Olá, disse, sua voz insegura. O silêncio voltou. Devo estar cansado, pensou. Virou-se para ir embora. Por favor, não volte. Desta vez, a voz foi mais clara. E estava mais perto. Parecia vir do chão, logo aos seus pés. Da cova fresca pela qual acabará de rezar. O padre Michael deu um salto para trás. Seu coração disparou. Quem está aí? É uma brincadeira? Olhou freneticamente ao redor. Atrás das lápides, entre as árvores. Nada. Ficou quieto, ouvindo com cada fibra de seu ser. O único som era o de sua própria respiração e o rugido distante da rodovia. Estou ficando louco, murmurou. Agachou-se, pegou sua bolsa e endireitou-se. E a voz voltou, desta vez não era um sussurro. Era uma voz clara, embora cheia de dor, e soou diretamente em seu ouvido esquerdo, como se alguém estivesse parado bem ao seu lado. Ele está te esperando. Não volte.
O padre Michael gritou e caiu para trás, rolando pela grama. Pôs-se de pé num salto, com o terror correndo em suas veias. Não havia ninguém. Absolutamente ninguém. Correu. Correu todo o caminho até a reitoria, trancando a porta atrás de si. Naquela noite, não dormiu. Cada estalo da velha casa o fazia pular. Quem era ele? E por que o estava esperando? No dia seguinte, com a luz do sol dando-lhe uma falsa coragem, decidiu que tinha que voltar. Era um padre. Não podia ser afugentado de um lugar santo pelo que provavelmente era uma alucinação auditiva. Retornou ao cemitério. Caminhou com determinação em direção à mesma tumba. O sol brilhava. Os pássaros cantavam. Tudo parecia normal. Chegou à tumba do homem desconhecido. Estou aqui, disse em voz alta, para a tumba, para o ar. Não tenho medo. Ficou ali, esperando. O silêncio. Sorriu, aliviado. Só foi o estresse. Ajoelhou-se para ajustar umas flores que um jardineiro tinha deixado. E enquanto seu joelho tocava a grama, sentiu algo. Um frio glacial que subia por sua perna, como se tivesse se ajoelhado em gelo seco. Antes que pudesse reagir, o sussurro voltou, mas desta vez não estava em seu ouvido. Estava em sua mente. Era uma cacofonia de vozes, centenas delas, todas falando ao mesmo tempo, mas uma mensagem era clara, gritada acima das outras. Nós te avisamos. O padre Michael foi encontrado 1 hora depois por um jardineiro. Estava encolhido em posição fetal junto à tumba, murmurando incoerentemente. Seu cabelo, que tinha sido castanho escuro naquela manhã, agora estava grisalho, quase branco. Passou 6 meses em um retiro de saúde mental. Quando saiu, pediu para ser transferido. O bispo lhe designou uma paróquia no Alasca. O padre Michael nunca mais pôs os pés no cemitério de Holy Cross. Nunca soube por quem tinha rezado, ou que voz o tinha alertado. E nunca quis saber o que era ele que o estava esperando na escuridão. Às vezes, os avisos mais aterrorizantes são os que tentam nos proteger. Se você aproveitou esta viagem através dos cemitérios mais assombrados, seu apoio é crucial. Inscreva-se e deixe seu like para que possamos continuar explorando as sombras. Você terá coragem de voltar para a próxima história?